E aí pessoal, só na live. Bom, dando continuidade à nossa série de geometria analítica, finalmente, agora trabalhando com cônicas, ainda dentro de elipse, né, porque não finalizamos, deixa eu ver aqui na playlist, ainda não finalizamos, né, elipse. Eu fiz a demonstração por, né, eu cheguei na equação reduzida, é basicamente isso, de elipse, e só, comentei sobre alguns elementos dela, não cheguei a comentar sobre os elementos fundamentais dela. Digo fundamental no sentido que tem alguma conta, certo? Só falei o que seria alguns pontos da elipse, por exemplo, um ponto P genérico, F1 e F2 são focos, defini o que seria uma elipse, né? Defini o que seria uma secção cônica, e a partir disso, cheguei por distância, né? Equacionei a distância e cheguei na equação reduzida da elipse. Mas observe que existe uma dúvida, a gente fica intrigado com uma coisa. No desenvolvimento da equação da elipse, que vem aqui da distância, aí basicamente o que acontece? O que seria uma elipse por definição? A elipse nada mais é do que quando a gente pega um cone e faz e a gente corta ele por um plano em um certo ponto específico, né? A gente sabe que a elipse é o lugar geométrico de todos os pontos P que a soma das distâncias a dois pontos fixos dele é constante. Nesse caso, pegando o ponto P genérico, pertencente à elipse, a distância do ponto P ao ponto F1, mais a distância do ponto P ao esse outro ponto F2, que é fixo, é uma constante. Então, como a distância deles é a mesma para esse ponto P, se eu falar que essa distância é A, então A mais A dá 2A, que é essa constante. E aqui a gente equaciona por distância, né? E a gente começa a desenvolver. Quando a gente desenvolve, a gente chega colocando as coordenadas de P para XC e F1 para XY, quer dizer, e F1 sendo, por exemplo, se eu pegar o eixo, a elipse em cima do eixo X, ou seja, ela tendo como os focos estando localizado no eixo X, um vai estar em C0, por exemplo, e o outro vai estar menos C0, porque eles são simétricos em relação à origem. Claro, isso se a elipse não tiver rotacionada, translacionada. Então a gente chega a isso. Bom, quando a gente vai desenvolvendo, a gente chega a essa equação, né, da distância, e a gente, nesse processo, para a gente chegar na equação reduzida, a gente eleva ao quadrado duas vezes e desenvolve. E utiliza uma relação dentro da elipse de um triângulo retângulo. Mas o problema é, quando a gente eleva duas vezes, isso aqui pode surgir com raízes estranhas, né? Como a gente bem sabe. Então, será que não existe nenhum ponto pertencente a essa equação reduzida que seja estranho, que na verdade não pertence à elipse? Então essa é a pergunta. É isso que a gente vai querer demonstrar. Esse vídeo aqui só vai ser para demonstrar isso, ou seja, para afirmar ainda mais que essa equação reduzida ela pode ser utilizada para tudo e que vai dar tudo certo, tá bom? E é isso que a gente vai demonstrar. Como que a gente vai demonstrar isso, Matheus? Bom, bem simples, né? Eu vou trabalhar com a equação reduzida primeiro e a gente vai ter que chegar. Se eu sei que essa equação reduzida realmente é a equação de uma elipse, que significa dizer que qualquer ponto P pertencente que satisfaça essa equação implica dizer que eu tenho a definição da elipse, ou seja, essa é a primeira equação. Então basta a gente criar uma sentença lógica. Se x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado é igual a 1, então vale dizer que a primeira equação tem que ser satisfeita. Certo? Aliás, a primeira equação tem que ser satisfeita. Como esse ponto P não eu vou escolher um ponto qualquer, eu vou colocar aqui x, por exemplo. Que é geralmente como ele trabalha no livro. X. E x é um ponto genérico, tá? De coordenadas xy. Então o enunciado é o seguinte. Eu não escrevi o enunciado exatamente aqui porque eu tô com preguiça de escrever por extenso. Mas você vai escrever assim. Se dado ponto x pertencente ao lugar geométrico da elipse, então é válido afirmar que se... Aí você coloca aqui, x quadrado sobre a quadrada mais y quadrado sobre b quadrado é igual a 1, implica dizer que essa equação tem que ser satisfeita. Então,
isso aqui é um teorema do tipo se P, então Q. Então, a gente tem que fazer o quê? Assumindo que seja verdade, isso já é verdade. Eu já vou assumir como verdade. Hipótese. Hipótese sendo verdade. Não existe caso que isso aqui é falso. Então, quer dizer que se eu tenho isso, eu tenho que chegar nisso. Então, a gente vai trabalhar com essa equação para chegar nisso, certo? E a gente pode fazer a volta. Mas a volta é se o teorema fosse se, somente se, certo? Claro, a gente pode fazer se, somente se? Pode, mas não é necessário para nossa demonstração. Nossa demonstração é só provar se V, então P tem que ser verdadeiro. Não existe caso que ele seja falso. Se for falso, já acabou com a solução lógica e é falso. Tá bom? Então, bora lá. Se a gente trabalha aqui com essa equação, observe que eu posso multiplicar por A quadrado B quadrado. Eu vou obter isso daqui. Igual A quadrado B quadrado, multiplicando ambos os lados, já que é uma equação. Como estou querendo obter isso daqui, eu vou tentar resolver isso aqui para y. Então, y quadrado é igual a quadrado b quadrado menos x quadrado b quadrado, subtraindo x quadrado b quadrado de ambos os lados e dividindo por a quadrado. Aí eu vou obter o quê? B quadrado menos b quadrado x quadrado sobre a quadrado. Certo? Então eu já obtive aqui quem é y, tá? Essa aqui vai ser minha primeira equação. Por que isso aqui vai ser minha primeira equação? Observe que a gente vai agora apelar. A gente não tem que surgir com isso daqui. A gente não tem que... Se isso aqui acontecer, surgir com isso, como que a gente vai fazer? Você concorda comigo que a distância desse ponto x genérico para o ponto F1 eu consigo obter, visto que eu sei quem é F1, que são coordenadas conhecidas? Esqueci de dizer, você tem que definir F1 no enunciado e F2, tá? Me perdoe. Ou seja, F1 tem que ser C0, se não tá, né, transladado, F2 é menos C0, tá bom? Ou o inverso nas coordenadas. O oposto simétrico nas coordenadas. Então me perdoem, tá? Vocês têm que definir isso no enunciado. Então, eu consigo obter quem eu consigo obter diretamente dxf1. Não consigo? Então, bora lá. Então, dxf1, a distância, ela nada mais é do que a norma de um vetor. Nesse caso, vai ser a norma do vetor xf1. Como é a norma de um vetor ele pode ser obtido pela diferença de suas coordenadas, né? Adição de ponto e vetor, que nada mais é do que um segmento orientado. Então, eu vou pegar as coordenadas de... no caso, eu posso fazer f1x, né? Que é simétrico. f1x. Eu pegar as coordenadas de x e subtrair das coordenadas de f. Tanto faz também se for xf1, tá? Eles são simétricos. Então... norma de um dado vetor, por exemplo, a gente sabe que ele vai ser, por exemplo, a norma do vetor u nada mais é do que o produto escalar do vetor u por ele mesmo, a raiz quadrada disso, né? A gente sabe disso aqui, não é? Então, bora lá. Produto escalar, então a norma do vetor vai ser o produto escalar do vetor xf1, f1x, né, que eu coloquei para fazer mais rápido, f1x, f1x. Isso aqui na raiz quadrada. Nesse caso, eu vou levar ao quadrado e a gente vai ter isso daqui. O vetor f1x nada mais é do que eu pegar as coordenadas de x, que nesse caso eu coloquei xy, e subtrair das de f1. F1, nesse caso, vai ter as coordenadas c0, menos C0, vou fazer como estou fazendo aqui, menos C0 e F2 C0. Mas tanto faz também a ordem, tá? Então vai ficar x menos C mais C, y menos 0, y. Então, como é o produto escalar por ele mesmo, aí isso aqui tá ao quadrado, né? Produto escalar por ele mesmo, então vai ficar... Aliás, ao quadrado não, meu Deus. Aqui, é o produto escalar do vetor por ele mesmo. Então, nada mais é do que eu pegar as coordenadas, sendo o produto escalar euclidiano, né, que estamos definindo aqui. Ou seja, eu teria que definir o produto escalar aqui também. Mas como essas coisas são pré-definidas, né, a gente já utiliza o normal.
Então o enunciado basicamente teria que definir o produto escalar, definir a norma, definir a distância em função da norma e definir esses outros elementos aqui da elipse, para a gente poder demonstrar tudo isso, tá? Nesse caso, eu só tô te falando. E assumindo o padrão, né? Então vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Observe que y ao quadrado surgiu nessa equação. Olha só que legal. O y quadrado surgiu nessa equação. Então a gente vai substituir 1 em 2, tá? 1 em 2. Imagina que essa seta tá vindo pra cá, tá? Aqui, ó. Certo? Aí substituindo vai ficar b quadrado menos b quadrado x quadrado sobre a quadrado. Perfeito? Agora a gente vai desenvolver quem é x quadrado mais cx mais 2cx mais c quadrado, ou seja, desenvolver x mais c ao quadrado, tá bom? Então, dx f1 ao quadrado vai ser x quadrado mais 2cx mais c quadrado mais b quadrado menos b quadrado x quadrado sobre a quadrado. Agora a gente vai vir com aquele teorema, com aquela relação em que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, que é a relação de Pitágoras obtida da elipse, certo? Se você não entendeu essa relação, veja o vídeo anterior de elipse. Aí vindo com ela, eu posso obter o que aqui? Observe que eu tenho c quadrado mais b quadrado aqui, então eu tenho a quadrado já. Tenho x quadrado mais 2cx mais a quadrado. Ô pessoal, calma aí que tá tocando o celular aqui da minha mãe. Só pra entregar pra ela, rapidinho. Voltei. Tive que entregar aqui o celular pra minha mãe. Bom, voltando. Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Observe que eu posso juntar os termos em x quadrado. Bora organizar, vai ficar quadrado menos 2cx mais 2cx. E colocando x quadrado em evidência, eu vou ter... Oxe, que estranho. Ah, tá. Tá. Pessoal, não substitui b quadrado e c quadrado como a quadrado, tá? Ah, não, substitui sim, já dá direto. Já dá direto. Aí vai ficar x quadrado. Aí, como tem esse a quadrado... Meu Deus, substitui não. Eu disse besteira, substitui não. Por quê? Eu vou multiplicar tudo por a quadrado, tá, gente? O membro inteiro da equação por a quadrado, eu acho. Não precisa multiplicar, não. Vai ficar... Eu tô tendo que organizar aqui essas coisas. O que eu quero fazer aqui, meu senhor? Olha só, pessoal. Vocês concordam comigo que eu posso fazer a seguinte coisa? 2cx mais c quadrado, certo? Mais c quadrado. 2cx mais c quadrado. Aí vai ficar com aquele b quadrado ali. Aí eu posso fazer a seguinte coisa, vai ficar quadrado, b quadrado, x quadrado, vai ficar quadrado menos b quadrado, se eu colocar aqui o x quadrado em evidência. X quadrado, beleza, perfeito. Aí vai ficar mais b quadrado mais a quadrado x quadrado menos b quadrado x quadrado, tudo isso sobre a quadrado. Ou seja, eu juntei esse termo com esse termo daqui. Eu multipliquei por a quadrado para fazer um mínimo múltiplo comum, para ficar com o mesmo denominador, e vou colocar x quadrado em evidência. Aí vai ficar com a quadrado menos b quadrado. Quem é a quadrado menos b quadrado? C quadrado. Então, x quadrado, c quadrado, que a gente obtém aqui. Perfeito. E agora, olha só o que a gente obtém. Quem é c quadrado mais b quadrado? A quadrado. Então, temos a quadrado mais 2cx
Calma aí. É muita coisa que tem que pensar, viu, velho? 2cx. Senhor do céu. Senhor do céu, céu. X quadrado mais 2cx mais c quadrado. Aí a quadrado menos b quadrado. Fica ali. A quarta. É c quadrado. C quadrado, x quadrado. A quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo. Com o segundo. Perfeito. Aí isso daqui, pessoal, que eu tenho exatamente escrito aqui, é a mesma coisa de cx sobre a mais a ao quadrado. Porque vai ficar primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro termo, que vai ser cx sobre a vezes a, ou seja, vai ficar 2cx ali. E por fim, mais a quadrado. Tá vendo? Mesma coisa. Agora, com isso feito, observe que se a gente for retirar a raiz disso, como a distância, por definição, é positiva, isso significa dizer que o módulo cx sobre a mais a vai ser igual à distância, certo? Ao retirar o elevado ao quadrado de ambos os lados, ou seja, passar a raiz, como a distância necessariamente é positiva, então eu posso colocar em módulo. Então, dxf1, que é o conteúdo da cx sobre a mais a, é maior ou igual a zero, necessariamente. Certo? Vindo disso, eu sei o quê? Que uma outrora relação que eu posso tirar daqui é o quê? É isso ser negativo. Certo? É isso ser negativo. Aí, o que eu vou fazer? A gente vai ter que obter para agora de dxf2, né? dxf2, então bora lá. dxf2. E vai ser a mesma coisa. Produto escalar. Nesse caso, como produto escalar vai estar quadrado isso aqui, logo eu vou fazer produto escalar direto. Vai ser f2x, que é a coordenada ali, vai ficar x menos c ao quadrado mais y quadrado. Substitui quem é y quadrado. Então, substituindo y quadrado aqui, vai ficar b quadrado menos x quadrado, b quadrado, a quadrado. Tá? E agora a gente vai substituir isso, vai desenvolver. E a gente faz a mesma coisa, mesma procedência. Mesma procedência. A gente vai proceder da mesma forma. Aí vai ficar com menos 2cx mais c quadrado mais b quadrado mais a quadrado menos x quadrado b quadrado sobre a quadrado. Você vai colocar x quadrado em evidência, vai ficar com a menos b quadrado, aí vai ficar com c quadrado x quadrado. Ficando com c quadrado mais b quadrado igual a quadrado, obtemos então cx sobre a menos a ao quadrado, ou seja, só inverteu esse sinal, certo? Ou seja, é de modo análogo, não muda nada. O desenvolvimento é o mesmo. Então, como o desenvolvimento é o mesmo, a norma vai ser a mesma coisa. Pronto. Tendo isso em vista, basta a gente analisar agora essas expressões. Primeira coisa, vamos analisar a equação. X quadrado, a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Você concorda que nenhum desses termos pode superar 1, né? E você concorda que qualquer um desses termos pode assumir o valor de 1. Então é válido dizer que isso aqui é verdadeiro, certo? Ambos disso aqui são verdade, certo? Beleza. Tendo isso em vista, x quadrado então é menor ou igual a quadrado. Propriedade. Podemos substituir isso pelo módulo. Então, módulo de x é menor ou igual ao módulo de a. Por quê? Porque a gente vai querer obter isso daqui, ó. Certo? E ele vai tentar entender o que acontece. Então, já como que a gente vai querer obter isso daí, então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar por c sobre a, porque a gente vai multiplicar essa igualdade por c sobre a. Aí, aliás, eu ainda posso tirar o módulo de a, tá? Posso deixar assim, certo?
Se eu deixo assim, eu vou multiplicar agora. Rapaz do céu. Aqui tem que pensar, viu? Pra não fazer besteira, calma aí. Calma aí, pessoal, aqui eu vou ter que pensar um pouquinho. Ó, a primeira coisa que eu tô fazendo é isso daqui. Aí eu chego a essa relação, aí chega nessa relação, isso é a mesma coisa de eu falar módulo de x é menor do que a. Ou seja, x está entre a e menos a, certo? A e menos a. E se eu multiplico por algo positivo, mantém a igualdade, correto? Aí agora o que eu quero fazer? Eu quero que surja cx sobre a. Então eu tenho que multiplicar por c sobre a, certo? Então, c módulo x sobre a é menor que a menos a. Aí, como eu tô fazendo isso, eu tenho que tirar o módulo de x. Cx sobre a. Agora, se eu subtrair a, eu tenho menos a. Aliás, esse menos a eu não vou trabalhar, né? Não vou precisar dele. Eu vou ter cx sobre a. Subtraindo a. Isso aqui é menor que zero. Certo? Perfeito? Isso aqui é menor que zero. Agora, se eu adicionar a, isso aqui é maior que zero. Isso aqui é maior que zero. Então, eu tenho duas parcelas. Eu tenho uma que é menor que zero, outra que é maior que zero. Então, isso aqui é válido dizer que... eu posso simplesmente colocar isso aqui em módulo direto, certo? Eu posso me desfazer do módulo... eu posso me desfazer do módulo se eu quiser, né? Porque cx sobre a mais a é maior que zero e cx sobre a menos a é menor que zero. Eu já achei uma desigualdade em relação a eles. Então a gente pode concluir que basicamente c módulo de x sobre a é menor ou igual a c e menor do que a, certo? Porque a não tem que ser maior que c. Por definição, a gente não fala que a é maior que c. Então a é maior que c e c tem que ser maior ou igual a cx sobre a, certo? Porque a já é maior. Se a gente multiplica por sobre a e multiplica o módulo de x, eu retomo a desigualdade que eu já tinha. É meio confuso, né? Mas enfim, módulo é isso aí. É basicamente trabalhar com as expressões. Eu vou deixar aqui. E desenvolvendo isso, então, eu tenho que dxf1 é igual a mais cx sobre a, enquanto dxf2 é igual a, aliás, menos a, não, a mesmo, a. É porque isso aqui vai ser negativo, né? Se for menor que zero, então vai ser a menos cx sobre a. Caso eu tô retirando do módulo, né? Tô retirando do módulo. A menos cx sobre a. Assim, se a gente adicionar esses dois, a gente vai obter o quê? 2a. dxf1 mais dxf2 é igual a 2a. Chegamos ao que nós queríamos. Então, demonstramos assim, tá? Então, provamos que qualquer ponto x pertencente que satisfaz essa equação reduzida, na verdade, realmente, ele é ponto da elipse. Ele é um ponto pertencente à elipse. Ou seja, esse jogo de sinal aqui só foi pra gente chegar em 2a. Então, seria muito fácil também a gente analisar o quê? Em vez de a gente ficar analisando essas coisas, a gente analisa a seguinte coisa. É que a gente teria que analisar cada um deles, por quê? Porque cada um deles tem uma desigualdade que tem que ser estabelecida. Por exemplo, A tem que ser maior que C, né? A tem que ser maior que C, então a gente teria que respeitar essa desigualdade. Mas uma forma bem mais simples é que se eu tenho esse módulo, então é válido dizer o quê? É válido dizer que esse conteúdo pode ser, se for, aliás, se eu tenho um módulo de x, eu tenho duas respostas, né? Eu sei que desse módulo, se x for negativo, vai sair menos x daqui, né? Se x for menor que zero. E se x for maior ou igual a zero,
sai apenas x, porque já é positivo, né? Então, eu teria que inverter o sinal desse jogo. Então, eu teria o quê? Cx sobre a mais a. Bora supor que Cx sobre a mais a seja maior que zero. Aí a gente teria que trabalhar com essas expressões. Então, a gente teve que primeiro imputar ao módulo, descobrir ao módulo essas relações, tá? Então, Cx mais a gente mostrou que realmente é maior que zero, tá? A gente descobriu fora desse módulo que Cx sobre a mais a é maior que zero. E a gente descobriu que Cx sobre a menos a é menor que zero. Então, aqui vai inverter o sinal e aqui vai manter o sinal. E se eu somar os dois, vai dar 2a, certo? Ou seja, não tem possibilidade dessas duas expressões terem iguais, elas terem sinais opostos iguais. Ou seja, não resultar na mesma coisa, entendeu? É basicamente isso. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo vai estar entrando nos elementos da elipse propriamente dito. Terminando a elipse, vamos para as outras equações.